E é muito fácil, quando estamos numa situação destas, esquecermos o que de bom foi conquistado no passado. Estamos tão mergulhados nos nossos problemas presentes que esquecemos de valorizar que no passado houveram coisas boas que foram conquistadas. Portanto, a minha primeira responsabilidade aqui nesta intervenção é transmitir a mensagem de que não podemos deixar que essas conquistas do passado caiam no esquecimento. Por isso, antes de avançar para o conteúdo propriamente dito da minha intervenção, eu queria pedir que se juntassem a mim numa efusiva saudação a quem lutou pelo nosso país. Mas a minha responsabilidade não termina no olhar para trás com gratidão e com orgulho. A minha responsabilidade é também de olhar para a frente e de ver que ainda nos falta muita coisa para conquistar, infelizmente. Temos que perceber que o nosso país, o tema deste painel é lutar por Moçambique na fase atual. E é impossível ouvir estas palavras, lutar por Moçambique, sem nos lembrarmos do título de um livro escrito por Eduardo Chivão Mondlane, que se chamava precisamente Lutar por Moçambique. Nesse livro, Eduardo Mondlane não falava apenas da luta contra o colonialismo. Falava sobre a necessidade de construirmos uma nação moçambicana, de educarmos o nosso povo, de alimentarmos o nosso povo e, sobretudo, de termos um Moçambique que oferecesse uma vida digna a todos os moçambicanos. Portanto, quando lemos esse livro, é fácil chegarmos à conclusão de que há muita coisa que ainda não conquistamos. Conquistamos sim a nossa soberania política, temos que valorizar isso, mas falta-nos muito ainda para conquistar. Falta-nos conquistar a paz duradoura e efetiva. E não falo apenas sobre a ausência de conflito, falo de termos um verdadeiro espírito de reconciliação, de segurança e de confiança no nosso país. Falta-nos conquistar isso. Falta-nos conquistar um país em que cada criança tenha acesso a uma escola digna, ou um professor que seja valorizado e que tenha as mínimas condições para aprender e para ensinar. Falta-nos isso. Falta-nos um setor de saúde que respeite a vida, em que uma pessoa não morra por falta de medicamento, não morra por falta de ambulância, não morra por falta de centro de saúde, não morra por falta de pessoal médico qualificado. Falta-nos isso. Falta-nos conquistar um país em que haja emprego para toda a gente, uma economia vibrante, oportunidades para crescermos, para empreendermos e para vivermos uma vida digna. Falta-nos. Falta-nos, sobretudo, conseguirmos viver num país onde nenhum moçambicano se sinta excluído, independentemente da sua cor, da sua origem étnica e até da sua filiação partidária. Portanto, se era urgente lutarmos quando iniciamos a luta de libertação, acho que lutar por Moçambique é hoje mais urgente do que nunca. Mas não é uma luta de armas, é uma luta de ideias, uma luta de trabalho. Não é uma luta de trincheiras, é uma luta de valores. Não é uma luta de fardas, é uma luta de fato macaco. E, sobretudo, não é uma luta de quartéis. É uma luta de escolas, de centros de saúde e de estradas que levem o nosso país para o progresso. Portanto, volto a dizer, lutar por Moçambique é hoje muito mais importante, ou pelo menos tão importante, quanto foi quando iniciamos a luta de libertação nacional. E esta luta implica fazermos mudanças. Mudança não significa dizer que o que foi feito anteriormente está errado. Significa apenas reconhecermos que o mundo mudou, o país mudou, e nós temos que nos adaptar a essas mudanças se queremos responder aos desafios atuais. A minha intervenção vai ter duas vertentes. É claro que há muito mais frentes em que nós precisamos de lutar, mas eu vou me focar em duas frentes. A primeira frente tem a ver com a independência económica.
houve um estudante, já não me recordo do nome, que no painel anterior, perguntou porquê que, se somos independentes, continuamos a depender da ajuda externa para alcançar o que precisamos. Que tipo de independência é essa? É precisamente isso, a independência económica. Isto é, nós conseguimos alcançar a nossa soberania política. Os painéis que antecederam este falaram muito sobre isso. Lutamos por essa independência política, mas hoje, 50 anos depois desse grande feito incontornável, que nos orgulha e pelo qual somos gratos, continuamos a ter uma economia frágil, desigual e dependente. Frágil porque é pequena. Apesar de todo o potencial e de toda a riqueza que nós temos, a nossa economia é pequena. Desigual porque essa pequenez, esse pequeno crescimento que nós temos, concentra-se apenas numa pequena franja da população. E dependente, porque somos dependentes da ajuda externa para financiar o nosso orçamento de Estado. Somos dependentes da ajuda externa para construirmos as nossas infraestruturas. Somos dependentes da ajuda externa até para nos alimentarmos em alguns casos. Portanto, lutar por Moçambique implica romper este ciclo. Nós precisamos de romper este ciclo de dependência. E não vale a pena estarmos a culpar a comunidade internacional, não vale a pena estar a culparmos aqueles políticos populistas que aparecem por aí para tentar explorar a frustração do povo. Não vale a pena culpar eles, não porque eles não tenham culpas, mas porque é a nós que cabe a responsabilidade de lutar por Moçambique melhor. E lutarmos pela nossa independência económica não se faz apenas com discursos bonitos como o que eu estou aqui a proferir. Faz-se com reformas, com liderança, com reformas estruturantes e corajosas. Eu queria aqui falar sobre reformas em 2 setores. Há muitos outros, mas eu quero me focar nesses 2 setores porque eu entendo que se nós reformarmos esses 2 setores, tudo o resto acabará por acontecer quase automaticamente. O primeiro é instituições e o segundo é infraestruturas. Não sei se me é permitido fazer publicidade aqui neste fórum, mas eu vou aproveitar para dizer que estou para breve a publicar um livro que fala precisamente sobre estes 2 Is do desenvolvimento: infraestruturas e instituições. A publicação deverá ocorrer ainda no decurso deste mês, vou fazer publicidade, comprem, por favor. Quando falamos em instituições, normalmente a primeira coisa que nos vem à cabeça são edifícios, os edifícios dos tribunais, os edifícios dos governos, das direções provinciais. Mas isso é a definição, digamos, no sentido mais restrito. No sentido mais lato, instituições é o conjunto de regras formais e informais que orientam a direção de uma sociedade. E nós temos, de facto, um quadro legal que nos dota de instituições fortes. Mas muitas vezes, na prática, elas não funcionam. Isso é um desafio que Moçambique precisa superar. Nós temos que ter instituições que privilegiem o mérito e não apenas quem tem padrinhos. Que privilegiem quem tem capacidade realmente para servir o país e não... Assim já não me vão zangar em casa. Então, temos que ter instituições que privilegiem quem tem mérito, como eu dizia, quem tem capacidade, e não só porque é apadrinhado ou porque pertence a uma determinada organização política. Somos todos moçambicanos e há moçambicanos com capacidade em todos os setores da sociedade e em todas as formações políticas. Quando falamos de inclusão e de queremos que nenhum moçambicano se sinta excluído, falamos também sobre isso. A separação de poderes que está prevista na nossa Constituição, que é também um grande feito que foi alcançado ao longo da história do nosso país, tem que se traduzir na prática também. E quando nós falamos sobre isso, não podemos nos esquecer que para fortalecer institucionalmente o país, precisamos também, eu vou depois aprofundar isto quando falar da segunda frente de luta,
precisamos de aprofundar a despartidarização do Estado moçambicano. Isto não significa reduzir a importância do nosso partido, antes pelo contrário. Não existe em Moçambique nenhum outro partido que tenha estrutura e capacidade para governar Moçambique. Mas essa governação tem que ser feita sem interferência direta no trabalho dos governantes que nós escolhemos para dirigirem o país. Temos que aprender a fazer isso. Portanto, falava das instituições, e quando falamos em melhorar as nossas instituições, é quase impossível não falar também da luta contra a corrupção. Esta luta contra a corrupção tem várias frentes de atuação. A primeira tem a ver com as nossas próprias mentalidades. A segunda é tentarmos garantir que ser funcionário público seja uma função digna, bem paga, e que as pessoas saibam que o seu desempenho é avaliado pela sua capacidade e não só porque serviu melhor este interesse ou aquele interesse, ou porque tem um padrinho melhor ou não. O funcionário público está ali não para servir uma formação partidária, mas para servir o país, para servir todo o povo moçambicano, independentemente em quem cada um dos elementos desse povo votou. Isto é que é fortalecer instituições, e ninguém mais do que nós próprios, o Partido Frelimo, tem capacidade para fortalecer as instituições moçambicanas. Passo então para o segundo I. O segundo I do desenvolvimento tem a ver com as infraestruturas. Meus camaradas, minhas senhoras, meus senhores, distintos convidados, é impossível desenvolver qualquer país sem termos infraestruturas. Enquanto não tivermos estradas que ligam os locais de produção aos mercados, não há desenvolvimento, não há crescimento da produção atual. Enquanto não tivermos aeroportos em locais estratégicos e com capacidade para receber aviões que venham do estrangeiro para trazer turistas, para promover o setor turístico, não há desenvolvimento, não há progresso. Enquanto não tivermos a energia fiável e de qualidade, não há desenvolvimento industrial no nosso país. Portanto, nós temos que investir em estradas, em aeroportos, em energia fiável e energia acessível. Enquanto não o fizermos, não adianta estarmos até a melhorar as instituições. A melhoria das instituições é o primeiro passo, porque com instituições fortes, as empresas públicas vão ser melhor fiscalizadas e vão ser obrigadas a prestar contas quando não prestam um bom serviço. Mas depois disso temos que arranjar dinheiro para investir em infraestruturas. E o país não tem dinheiro, nós sabemos. Onde é que vamos buscar dinheiro? Não quero estar aqui a fazer um discurso bonito, de dizer que isto é o que temos que fazer, aquilo é o que temos que fazer, e não apresentar soluções práticas. Então, em relação a ir buscar dinheiro, eu quero-vos dizer, graças a Deus, a vida deu-me essa sorte, eu já viajei um bocadinho pelo mundo inteiro e conheço várias realidades. É difícil encontrar no mundo um país que tenha em simultâneo tanto potencial em tantos setores econômicos. É difícil. Eu já visitei países que têm muito potencial turístico, outros que têm apenas potencial agrícola, outros que têm apenas potencial em recursos minerais. Moçambique tem potencial em todos estes setores ao mesmo tempo. E dentro de cada setor, o potencial também é diversificado. No turismo, não temos só turismo de praia. Nós temos turismo de montanha, temos turismo de rio, temos uma cultura apelativa que é capaz de atrair turistas, temos tudo isso. Na agricultura podemos produzir milho, podemos produzir cultura de rendimento, podemos produzir cultura de alimentação, temos terra fértil pelo país inteiro e com condições agroclimatéricas distintas ao longo deste país vasto. O mesmo se aplica aos recursos minerais. Não é só petróleo e gás. Temos rubis, temos grafite, temos carvão, temos areias pesadas. Minhas senhoras e meus senhores, este país não pode ser pobre. Não pode. E não pode ter dificuldade em arranjar dinheiro para financiar as suas infraestruturas. Se nós tivermos instituições fortes, isto funciona um pouco como nas empresas. Por mais rica e forte que for a minha empresa financeiramente, se não tiver um historial de caráter e de honestidade,
nenhum banco te vai financiar. Então, é um pouco que se passa com Moçambique. Nós, o potencial já temos, eu acabo de o descrever aqui de forma resumida. Temos que melhorar as instituições para que nos emprestem dinheiro para construirmos infraestruturas. Mas, volto a frisar, emprestar dinheiro não é nos dar em caridade. É emprestar dinheiro em função do potencial económico e do estudo do business case, do plano de negócios que o país vai fazer. Isso não é doação, não é caridade. É reconhecer que temos mérito, vamos buscar dinheiro, vamos aplicá-lo como deve ser. Por isso é que as instituições são importantes. O dinheiro que nós vamos receber emprestado, vamos aplicá-lo como deve ser e vamos produzir para pagar de volta. Isso não é ajuda, não é caridade, é negócio. E Moçambique tem essa capacidade para fazer negócio. Estive a fazer umas contas, é claro que isto, umas contas assim muito rápidas. Moçambique pode precisar nos próximos 6, 7 anos de 30 bilhões de dólares. Sim, para nós, para mim, para cada um dos que aqui está presente, isso é muito dinheiro, mas para um país 30 bilhões de dólares não é nada. Em face do potencial que existe em Moçambique. Os Estados Unidos, a Ucrânia, só em menos de um ano e meio, só para a guerra, deve ter emprestado o dobro ou o triplo disso. Nós temos que buscar 30 bilhões de dólares e investir em estradas, em energia, em aeroportos, em reforçar as nossas forças de defesa e segurança para termos uma paz efetiva e duradoura. Isso é possível desde que tenhamos instituições fortes, tenhamos uma liderança forte e dirigentes capazes. Portanto, este é o caminho para a independência económica de uma forma bastante resumida. A segunda frente de luta sobre a qual eu queria falar é sobre os desafios de governar em cenário de multipartidarismo. Nós temos que aprender a governar em cenários de multipartidarismo. E uso a palavra aprender propositadamente. Porque por causa da história do nosso país, por causa do pouco tempo histórico que nós tivemos, ainda não tivemos a ocasião de aprender a governar no cenário de multipartidarismo. O país torna-se independente, ou assina os acordos de Lusaka em setembro de 1974 e proclama a sua independência em junho de 1975. Antes disso, o Partido Frelimo, que desde então governa o nosso país, o nosso partido, tinha surgido como um movimento de libertação, uma frente de libertação. Não era só militar, mas era essencialmente militar. E só começa a ganhar características de partido político a partir de setembro de 74 e depois em junho de 1975. Torna-se partido político num cenário de monopartidarismo e num Estado extremamente centralizador. Atenção, essa foi a opção que nós tomamos naquela altura e não vale a pena estarmos a julgar essa opção que foi tomada naquela altura com os olhos de hoje. Temos que compreender o contexto naquela altura. E naquela altura, quer dizer, nós estávamos a herdar um Estado que nos era passado pelo colonialismo e que era um Estado montado para servir uma pequena minoria, para servir os interesses coloniais, para explorar a riqueza de Moçambique e não para servir todos os moçambicanos. A Frelimo herda esse Estado colonial neste contexto extremamente difícil, neste contexto interno difícil e também numa altura em que a geopolítica internacional defendia o mundo em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. E o bloco socialista era o que nos tinha apoiado na luta pela independência. Nós tivemos que ir por essa via, porque naquela altura nós precisávamos de um Estado centralizador e forte que conseguisse unir Moçambique em torno de uma única identidade. E isto foi conseguido, é preciso reconhecer. Não era fácil unir um país como Moçambique tão diverso e tão grande. A Frelimo conseguiu isso e socorreu-se do modelo que estava disponível naquela altura. Acontece que os anos vão passando, tivemos a Guerra Civil, a Guerra dos 16 anos, que já discutimos no painel anterior, e em 1990, nos anos 90, as placas tectónicas do mundo se tinham alterado. Houve a queda do Muro de Berlim,
deixou de haver a Guerra Fria e o mundo deixou de estar dividido em dois blocos como estava anteriormente. E Moçambique soube nessa altura responder ao desafio da mudança e fez alterações na sua Constituição. Passamos para um regime multipartidarismo, assinamos o acordo de paz. Soubemos reagir à mudança até essa altura. Nessa altura, o nosso partido devia ter iniciado um processo orgânico dentro da Frelimo para alterar a nossa mentalidade. É preciso não esquecer que de 75 até 90 vivíamos num cenário centralizador em que o partido confundia-se com o Estado. Num cenário monopartidário em que praticamente não havia distinção entre o que é o Estado moçambicano e o que é o Partido Frelimo. Em 1990, quando se dão estas alterações, nós devíamos ter iniciado de imediato um processo de mudança de mentalidades. E há no mundo poucos partidos que tenham uma estrutura tão forte, tão abrangente, tão colossal como o Partido Frelimo. Por isso, as mudanças nessas estruturas muito grandes levam tempo, principalmente quando são mudanças orgânicas. Se tivéssemos começado em 1990, hoje já teríamos uma mentalidade diferente. Só que esse processo de mudarmos as mentalidades, em 1990 notou-se que sofreu alguns avanços, mas depois houve um recuo muito grande. E paramos de evoluir. Se calhar devemos seguir o caminho mais cômodo, porque como a mudança é muito difícil numa organização tão grande como a Frelimo, entendemos na altura que se calhar a curto prazo é muito melhor sermos um país, um partido que opera num regime multipartidário, mas continuarmos a operar como se fôssemos partido único. E foi isso que fizemos ao longo destes anos. E trouxe-nos alguns resultados positivos no curto prazo. Mas estamos a pagar o preço hoje. E nós temos que reconhecer que estamos a pagar o preço. Por isso, enquanto não o reconhecermos, enquanto continuarmos a escamotear esta realidade, o partido não vai evoluir. Nós temos que perceber que o debate não é uma coisa a evitar-se. Isso era a nossa cultura anterior, mas o mundo mudou. Nós temos que estar abertos para debater com outras forças políticas, debater e ganhar os debates. Nenhum outro partido tem quadros melhores que a Frelimo. Nenhum. Num debate aberto e honesto, nós somos capazes de vencer qualquer um. Temos é que ter liberdade para o fazer. E falar dos nossos problemas de forma aberta. Esse contacto mais próximo que nós precisamos de ter com o povo só se consegue com essa abertura. Temos que mudar essa mentalidade. Portanto, este segundo desafio é importante. A Frelimo tem que se habituar a liderar o país num regime de multipartidarismo. Bom, depois de ter falado de forma resumida de cada um destes temas, na parte final eu vou pedir a autorização para ler. Eu gostava que, antes de avançar para a conclusão, falasse um pouco, para que fizéssemos uma reflexão, que de certa forma já passei por ela ao longo desta intervenção, mas queria agora entrar em mais detalhes. É muito fácil nós culparmos os outros sempre. Culpar a comunidade internacional que sabota o nosso desenvolvimento, vamos culpar o colonialismo que passou por nós e que deixou marcas muito profundas, vamos culpar esses políticos populistas que aparecem a explorar as frustrações das pessoas e a prometer o que é impossível. Isso é verdade. Há muitas culpas que vêm de fora. E há políticos que de facto exploram a frustração do povo. Mas a verdade é mais dura e mais libertadora. É que é em nós que está o poder. Eu participo em muitas reuniões do nosso partido, graças a Deus, e vejo que sempre que discutimos este problema estamos a apontar dedos aos outros. Nós temos que nos perguntar por que o político que todo mundo vê que é populista, que é explorador, por que ele tem os ouvidos do povo e não o nosso partido, que está a governar este país há 50 anos e tem uma inserção como nenhum outro partido? É essa a pergunta que nós temos que fazer. O que é que nós estamos a fazer de errado? Temos que identificar o que é que estamos a fazer de errado para podermos retificar. Porque se não retificarmos,
Esses populistas um dia podem vir tomar conta do país e estragar todas as conquistas que nós conseguimos ao longo de muitos anos. Quando eu digo para não apontarmos os dedos, não é porque não reconheça que haja essas influências externas. Mas isto é um pouco como num casamento. Se o marido e a mulher forem unidos, não há ninguém de fora que há de vir meter intrigas e estragar. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos esquecer os que estão fora. Vamos esquecer o colonialismo. Vamos esquecer a comunidade internacional, o Ocidente, o Oriente, esses partidos que são financiados por fora. Vamos esquecer. Vamos melhorar em nós. O que é que nós não estamos a fazer bem? É essa a pergunta que nós temos que nos colocar todos os dias. Melhorar para servir melhor o povo moçambicano. Como conclusão, camaradas, e agora dirijo-me mais aos jovens, ou aos menos velhos como eu, tudo o que partilhei hoje, desde os desafios da independência económica até a complexidade de governar em democracia, aponta para uma mesma verdade. Lutar por Moçambique continua a ser uma tarefa inacabada. Como disse antes, não é a luta de armas, mas sim a luta de ideias, de valores e de compromisso com o bem comum. Lutar por Moçambique é lutar contra a pobreza, mas também lutar contra o egoísmo. É lutar contra a fome, mas também lutar contra a corrupção. É lutar pelo crescimento económico, mas também pela dignidade humana. E essa luta não se faz só nos gabinetes ou em tribunas como esta. Faz-se nas salas de aula, nos centros de saúde, nas administrações locais, nas empresas, nas famílias e nas nossas consciências, na nossa mentalidade. Não é tempo de nos envergonharmos do passado, mas também não é tempo de nos acomodarmos a esse passado. Precisamos de não esquecer que a esmagadora maioria da população já nasceu depois da independência. E tendo nascido depois da independência e vivendo os seus problemas depois, não consegue ter pela independência o mesmo amor que alguns dos que aqui estão presentes tinham. Eles concentram-se noutros problemas. Portanto, honrar os que nos libertaram não é repetir o que eles fizeram, mas é continuar o que eles começaram. E esse é algo que os 50 anos, se há algo que os 50 anos de independência e os 63 anos da Frelimo nos ensinam, é que nenhuma conquista é garantida para sempre. A liberdade, a justiça, a esperança renovam-se a cada geração, senão perdem-se. Camaradas, esta é a nossa geração. Volto a dizer, dirijo-me especialmente aos jovens e aos menos velhos como eu. A responsabilidade da mudança agora está em nós. Como se diz, às vezes, de forma até um bocado pejorativa, é a nossa vez. O futuro de Moçambique não está escrito, está em aberto. E depende do que fizermos agora, com coragem, com verdade e com visão. Lutar por Moçambique é hoje mais urgente do que nunca. E que se diga, daqui a 50 anos, se Deus quiser, que nós fomos a geração que não desistiu. Da mesma maneira que hoje honramos os libertadores da pátria, seria bom que os nossos filhos e netos pudessem olhar para nós e dissessem que esta foi a geração que não desistiu. Que pegou no país com as suas feridas, com os seus erros e com os seus sonhos e teve a ousadia de erguer esse país novamente. Viva Moçambique, viva os 50 anos da independência, viva a luta pela independência económica. Muito obrigado.